Fala pessoal, meu nome é Everton, esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando de uma série de vídeos que eu vou fazer. Esse vídeo não tem roteiro, ele é só para expor ideias e a partir de então eu vou começar a gravar uma sequência de vídeos e todos eles vão ser numerados e posteriormente vai ter um título, sabe? Esse vídeo é mais para feedback, para eu ver como é que fica eu gravando. Possivelmente nos próximos vídeos eu não estaria aqui arrumando a casa, ou mesmo que esteja, vai ser em coisas que fazem menos barulho. Esse vídeo ele é mais para compartilhar um pouco de quem eu sou, trazer um pouco mais de clareza, e futuramente a gente vai trilhando novos caminhos, né? Eu já tinha essa proposta de estar gravando vídeo há mais de ano, eu sempre pensei nessa possibilidade, e acompanhando alguns canais pequenos. Eu sempre gostei muito do canal pequeno, porque ele parece ser muito mais verdadeiro, ele parece conseguir alcançar uma realidade que os canais grandes muitas das vezes não conseguem. E acompanhando alguns canais pequenos eu estou tomando essa iniciativa. Meu nome é Everton Maia, eu tenho atualmente 23 anos de idade, faço 24 anos daqui a alguns dias. Eu sou casado há alguns meses, casei novo, não faz muito tempo. Sou formado em Direito pela Unasp, Universidade Adventista de São Paulo. Moro em Engenheiro Coelho. E isso são coisas que permitem vocês me achar, me encontrar em algum lugar. Mas isso não é o foco. O foco em si conseguir construir uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento. E com essa linha de pensamento eu consegui expor algumas ideias, porque tenho percebido nos últimos tempos que temos muitas informações. Eu mesmo sou ainda, né? Fui muito tempo um grande consumidor das redes sociais, consumindo desde conteúdos próprios a conteúdos impróprios. Eu sempre fui um cara que tive muita dificuldade com vários tipos de influências. Eu sempre fui um cara muito influenciado. E eu percebi, depois, com a idade ali de uns 16, 17 anos, que isso estava atrapalhando a minha vida, porque eu sempre analisei começo, meio e fim. Ainda que muitas das vezes eu não conseguia perceber o começo de algumas coisas, que nem sempre você vai saber a origem de uma pessoa, como é a família dela, como é a estrutura base, mas você conseguia ali no presente momento ver as atitudes dela, como ela se portava, qual era as ideias dela, e passava. Eu sempre fui muito paciente, e depois de um tempo eu reanalisava aquela pessoa e eu via os objetivos. Então, dentro da escola, sempre analisando o comportamento de determinado aluno e vendo como era no fim. E faço isso até hoje, quando vou para minha cidade e vejo como que alguns alunos que estudaram comigo eram e como eles estão hoje, o que eles são hoje. E é muito interessante essa ideia da análise, mas a análise ela tem que ser paciente, porque se você for muito afoito para querer conseguir desvendar os mistérios de alguém, você não vai conseguir desvendar nada. Mas ainda assim é interessante a ideia, e visualizando isso, eu comecei a analisar que a minha origem é uma origem humilde. Os meus pais são divorciados desde que eu me entendo por gente, então não tive uma referência de casamento nem do lar quando criança. Minha mãe e meu pai sempre foram muito brigados, né? Aquele típico casal brasileiro que brigou muito na infância. Hoje em dia estão mais maduros, graças a Deus. Mas ainda assim não vejo como exemplos de casamento. Eu acho que essa disruptura
Porque a ideia da criança é sempre ver a mãe e o pai como heróis. E quando você vai crescendo, você vai percebendo que eles não eram heróis, que eles eram pessoas comuns. Você fazer esse desentranhamento, né? Você romper essa ligação e você desclassificar um herói, para você classificar ele como uma pessoa muito importante, mas ainda assim uma pessoa comum, dá primeiramente a eles uma opção de serem vistos e de serem tolerados, de ter os seus defeitos tolerados, de ter um olhar humanizado sobre eles, né? Quando você pega um herói, o herói não pode errar. O herói, ele tem que ser um exemplo, né? O herói, ele tem que ser o inerrante. Para mim, herói é Cristo hoje. É o único herói que eu acompanho. Alguns influenciadores que eu sigo não são inerrantes. Então, eu tenho sempre, nós como adultos, temos sempre que ter essa ideia de que as pessoas são humanas e elas vão errar em algum momento. Não significa que nós devemos concordar com o erro e falar errem mesmo, mas significa que nós não devemos acompanhar. Porque se a pessoa vive a vida dela, se a pessoa paga pelo seu próprio custo de vida, se a pessoa paga o preço das suas próprias ideias, eu vou fazer o que na vida dessa pessoa apontando que ela errou? Então a mesma coisa de eu chegar em alguém mais velho e falar assim, você está errado. Só que ele pagou o preço das escolhas dele. Então, essa desruptura que nós fazemos, que eu fiz com os meus pais, acredito que muitos vão fazer também, se já não fizeram, ela causa um olhar de sensibilidade maior para os nossos pais. Porque eles são sim vistos como pilares, só que chega uma hora que você percebe que a base da sua vida ela não foi muito bem alicerçada. Ou os alicerces apontam para um direcionamento oposto à construção da casa. É como você querer colocar duas vigas em terreno levando a sua casa para um sentido em que você não quer. Então a sua casa pode ser construída de frente para o mar, mas as vigas mostram a casa e ela aponta para a vista oposta à vista do mar. Aí a vista já não é tão boa. Então muitas das vezes nós temos que fazer essa disruptura e cavar novos alicerces para a vida. Eu também sou cristão, procuro ser cristão. Vivi muito tempo nesse embate sobre ser cristão, não ser cristão, sobre permanecer ou desistir da fé, sobre desistir de determinada denominação e permanecer em determinada denominação, sobre caminhar por um determinado caminho, por uma linha de pensamento. Dentro do mundo cristão a gente ainda tem várias linhas de pensamento. Então, digamos que essas linhas de pensamento são propósitos diferentes. Então tem alguém que nasceu e fala que nasceu e vai viver pela música, e vai ser músico até o fim da vida. Mas existe alguém que olha e fala assim, a música não me apetece tanto, mas eu sempre tive uma vocação natural para a pregação. Enquanto outros se satisfazem em ser algum irmão que não tendo nenhum ministério, seja de louvor, seja dentro de uma orquestra, na igreja, tendo algum ministério de pregador, eles se satisfazem como membros que não fazem um papel ativo dentro da igreja, mudando algo, sendo visto, né? Existem pessoas que se contentam em ser de banco, vou chamar assim, o que não é problema nenhum. Cada um tem um chamado. E dentro dessas linhas de pensamento também sempre tive muito embate, sempre tive muita facilidade para algumas coisas. Acredito que seja a misericórdia de Deus na minha vida, me abençoando com algumas coisas. Outras, acredito que sejam testes de Deus para testar de fato a minha própria personalidade, testar o meu próprio caráter. Ou mesmo que não seja para teste, seja para fortalecimento espiritual.
ou seja, para correção. Então eu vejo, hoje em dia eu consigo ver essas dificuldades em se posicionar, essas dificuldades que a gente passa no mundo cristão como alguma dificuldade que nos fortalece na fé. Ou te mata ou te fortalece. E o que não te mata fortalece. Gosto muito de quando o Paulo olha, e eu não vou saber recitar o que ele falou, mas eu vou parafrasear, dizendo: já tive dinheiro, mas também já fui pobre, já tive mesa farta, mas também já passei fome, já fui livre, mas também fui preso. E quando ele começa a colocar essas situações extremas que ele passou na vida, ele fala: mas uma coisa eu tenho certeza, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu carrego comigo essa questão de tudo posso naquele que me fortalece. E vejo que todas as provas, todas as dificuldades que passei na vida, até mesmo essa questão familiar, né, de não ter uma referência, de ter que romper um laço com mãe, pai, né, não romper no sentido de não ver mais, mas romper no sentido de mudar a ótica pela qual eu vejo eles. Eu vejo todas essas questões, a questão de ter passado por alguns relacionamentos que à época me fizeram sofrer muito, e até mesmo depois. Todas essas questões eu vejo como a misericórdia de Deus me fortalecendo. Hoje são coisas que vejo como coisas que me alicerçaram mais ainda na fé.